Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, já trocar uma ideia sobre o XPLG. Mais um mês acompanhando esse fundo e, cara, nesse mês a gente teve um mísero aumento da distribuição, mas teve, então legal, né? Ele pagou 75 cents, vinha pagando 74, ganhamos um centavinho, mas quem lembra, aqui ó, deixa eu mostrar, aqui ó, há um ano atrás estava pagando 70, então já teve um incremento de 5 cents, quase 10% em um ano. É aquela coisa que eu falo com vocês, quando o fundo fica sem emitir e fica só recebendo os reajustes e tudo mais. Claro que aqui no meio teve uma venda de um imóvel também, mas assim, quando o fundo fica parado, é a melhor coisa que acontece, porque a distribuição vai só subindo, 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 subindo. Imagina, todo ano vai sendo corrigido pela inflação, então a gente já tendo só ganho com isso. Então é aquela coisa que eu falo com vocês. Quanto menos emissão, melhor. De fato é. Claro que em momentos de alta é boa a emissão, o fundo também, o fundo tem que crescer. Mas assim, se ele puder ficar um bom tempo sem emitir, eu prefiro. Cara, eu já falei isso em vários vídeos, várias vezes com vocês, sobre o crescimento de fundos imobiliários, que eu acho que é muito ruim essa única maneira que tem, que é só fazendo emissão. Eu acho que já passou da hora dos fundos imobiliários terem maneiras mais inteligentes, né, de conseguir crescer o produto, não só com a emissão. Tem que ter recompra de cotas, tem que ter uma maneira mais inteligente de se emitir dívida do que apenas ficar fazendo securitização. Claro, a alavancagem dá muita dor de cabeça, mas é porque é muito travado também. Se tivesse uma maneira um pouco mais inteligente, um pouco mais, um negócio mais, enfim, é tema para outro vídeo, mas enfim, se fosse um pouco mais bem feito o esquema, acho que a gente teria um ganho, né, um crescimento, aquela coisa que eu falo do crescimento orgânico. Tem outros vídeos, outros capítulos, mas vamos lá. Pagou 75, dá 8,5 em relação à cota de fechamento, lembrando que essa cota de fechamento já andou, né, galera, nesse momento que a gente está vivendo agora, os vídeos são todos atualizados, viu, no que tange de valores, porque assim, eu gravo um vídeo hoje, dia 11, e ele coloca 105,90. No secundário, sei lá, pode estar 110, nem olhei. No dia que esse vídeo sair ao ar, que deve ser lá pro dia 16, eu acho, 17, pode ser que a cota seja 115. Então, cara, não se apeguem muito aos valores. Mas, enfim, vamos seguindo. Ele coloca a movimentação de locatários. A gente já tinha antecipado que a questão dos 10 mil metros quadrados do Cislog Galeão. A Eletrobras devolveu uma área e estendeu o contrato na área remanescente. Só aquela coisa, eu tiro uma área, mas eu estendo o contrato na outra, e a vacância do fundo no menor patamar desde junho de 2020. Cara, muito baixo, 4,5%, legal de ver. E é um puta fundo gigantesco, são 1 milhão de metros quadrados. Então, tipo, ficar zero ou próximo de zero de vacância é algo legal de comentar. A gente tem outros fundos com 0% de vacância, tipo um LVBI, um Bresco, depois que vendeu o imóvel, zerou a vacância, enfim, tem outros fundos com vacância zerada, só que olha o tamanho desse cara. Esse cara e o HGLG são os dois maiores. O HGLG agora com essa oferta, ele vai chutar, vai explodir a boca do balão e vai para quase 1,5 milhão de metros quadrados. Então, vamos acompanhando. São os dois dinossauros que a gente tem aí, né, na logística. Na adimplência teve uma redução, então ele recebendo aí os valores que estavam em abertos, e ele coloca a combinação de alguns fatores, tais como redução da vacância, correção monetária dos contratos de locação, ganho de capital da venda do imóvel, que a gente já comentou, já fizemos vídeos sobre essa venda, permitiu o fundo elevar em 1 centavinho a distribuição, que foi por esse valor de 75. O fundo gerou no mês 7,4, pagou 75. Legal, né? Tá num patamar bem interessante. E vamos ver se vai continuar nessa trajetória, né, de 1 centavinho aqui, 1 centavinho ali. Ainda temos alguns contratos para serem reajustados. A gente pode ver aqui a atualização dos contratos. Ó. Junho não tem nada, maio, julho 15, agosto 5, setembro mais 20, outubro mais 7, novembro mais 22. Então, assim, o grosso do reajuste é aqui, para o final do mês para o final do ano. Sendo assim, a inflação nesse período foi de uns 5%, mais ou menos. A gente pode pensar em algo próximo de quê? Uns 3 centavos a mais? 3, 2 centavos? Algo próximo disso, considerando que seja tudo o reajuste integral. Pensando aí em 3, 4, de 2 a 4 centavos, botar um range de valor. Lembrando, galera, não é promessa de rendimento de nada, hein? Quem tem que falar isso é a gestão. Eu estou aqui trazendo conta de padaria. Pode ser que o fundo
consiga chegar aí próximo de 78, no melhor cenário 79 cents, olha só, hein? A distribuição dele saindo de 70 para quase 80. Legal de ver isso. Vamos seguindo. A cota se recuperando, indo em direção ao VP, e aí você sabe, né? Chegando no VP, ele vai emitir. Ele vai emitir, isso é certeza. A gente já tá vendo o que está acontecendo, por exemplo, XPML. A cota passa do VP, emissão. Aí a cota mergulha, né? A gente viu isso. Teve aquela última emissão do Campinas Shopping, a cota subiu, pum, emissão. Aí a cota mergulhou. Aí agora a cota subiu, pum, emissão de novo. Então vamos ver se isso vai se repetir aqui no XPLG. A liquidez é muito boa, tem nem o que comentar. Aqui a alta que a cota teve, né? Saiu lá na casa dos 90 e poucos reais, ela está em 105, subiu bem. E olha só que curioso. A gente teve uma alta bem similar aqui, ó. Que foi a deflação, vocês lembram, né? Teve essa alta. Subiu, praticamente tudo que subiu aqui teve mais forte, e depois o mercado devolveu essa queda. E aí, será que o mercado vai devolver essa queda de novo? Ou se vai continuar subindo e vai embora? Estou muito curioso para ver. Claro que a gente tinha dois fatores, né, impulsionando a alta, são dois fatores distintos, né? Aqui a gente teve a questão da deflação e aqui a gente está tendo o movimento da NTNB. Claro que a gente tem que acompanhar. Até então, galera, o mercado de fundos imobiliários está só esse é o comportamento. Essa subida forte, ainda sem nenhuma correção. Uma hora vai ter correção. Nada sobe ad eterno. Uma hora corrige. Então, se continuar nesse ritmo e se ela vier uma correçãozinha, quem sabe ele para, até cai um pouquinho, depois volta a subir. Então, assim, vamos aguardar para ver. Mas que uma hora vai ter uma correção, vai ter. Isso aí é certeza. Assim, tão claro quanto a luz do dia. Vai ter correção. Nada sobe para sempre, nem cai para sempre. A gente tem que acompanhar, a correção vai acontecer. A grande questão que a gente tem que ver é se o movimento vai ser esse igual, vai ser parecido com esse aqui da deflação, depois ele mergulha de novo, ou se ele vai pelo menos segurar no patamar que estava. Tô curioso para ver. Aqui a gente já conhece, né, o fundo bastante contrato atípico e tal, que os vários locatários que ele tem, bastante IPCA no reajuste, que é bom, né, a gente tá vendo como é que tá dando aí o GPM vindo negativo e tal, acaba dando uma bagunçada. Variação dos contratos, conforme a gente já viu, do meio pro final do ano, que tem bastante coisa. Vencimento não tem nada para se preocupar. A vacância no menor patamar aí desde 2020, conforme a gente já comentou. Aqui os galpões, ele tem praticamente 20% da BL de Pernambuco, né? Legal comentar. E é basicamente isso. Aqui os ativos, não teve nenhuma mudança, nada que a gente precise aí comentar sobre este fundo. As obras estão caminhando, deve ser entregue no segundo semestre, aí deve ser no meio do ano agora, já estamos no meio do ano, né? Enfim, em breve deve estar entregue esse negócio aqui, o que também, né, ajuda o fundo a ganhar um cascalhozinho a mais. E as obrigações que o fundo tem bem pequenininho em frente ao total, né? Espero também que se ele conseguir emitir, que ele passe a régua em alguma dessas dívidas, né? Porque são dívidas pequenas, se a gente pensar, ó, 234 milhões para um fundo desse tamanho é pouco. Às vezes você faz uma emissão, pede lá, sei lá, 500 milhões de reais, separa 100zinho, vai lá, ó, passa a régua nesse cara, é um momento muito bom. Galera, a alavancagem não é o vilão dos fundos imobiliários. Cara, a gente tá vendo muito fundo alavancado dando dor de cabeça. Muito gestor fazendo merda. Só que aquela coisa, tem como extrair muito valor. E se o gestor for malandro, se ele souber utilizar a alavancagem, ele pega um momento como esse que a cota tá dando uma respirada, melhorando e tal, ele vai lá e passa a régua. Então é aquela coisa, quando o fundo não pode emitir, o que ele pode fazer? Ele pode alavancar para não perder o negócio. E, de fato, mesmo podendo emitir, se ele alavanca, às vezes ele tem um retorno melhor. E aí é o fundo saber olhar os momentos e saber, cara, agora é a hora de eu desalavancar. Então vamos fazer uma emissãozinha? Igual nesse caso que eu falo com vocês. O que custa esse fundo, que é um fundo grande, né? A gente vê aí, é um fundo de 3 bi de patrimônio líquido, fechar uma emissão de 500 milhões de reais, que vai dar tipo, 15% de dinheiro de preferência, né? Nada. Já uma emissão de 500 milhões de reais, separar 100, diminuir a alavancagem e com os outros 400 comprar aí 2, 3 galpões. Então dá para fazer. Lembrando, um fundo desse tamanho que esse cara tem, ele não vai fazer uma emissão de 500, vai fazer uma emissão de 1 bi. Vai pegar logo 1 bi, porque vai fazer uma emissão de 500 para quê? Fazer uma emissão de 1 bi vai dar um dinheiro de preferência de 0,3, ainda é de boa para os cotistas bancarem, 0,3. Você pega 1 bi, cara, é 200 e poucos milhões que ele tem de dívida. Dá para ele liquidar a alavancagem, ainda sobra 750, 780 milhões aí para ele gastar
e dá para fazer boas compras, né? Utilizar bem esse dinheiro. Então, a alavancagem só dá dor de cabeça quando o gestor extrapola, né? A gente vê, a maioria dos casos aí que estão por alavancagem do problema foi exagero do gestor, é aquela coisa, passou ali de 40%, a chance de feder é muito grande. Até uns 30 ali dá para aturar, mas passou disso, já fica esperto. Passou de 40, meu amigo, para feder não custa. A gente tá vendo vários casos, né? Até de fundos que era tudo casadinho e tal, porque o pessoal fala assim, não, a gente alavanca pra caramba, mas é tudo casadinho, não sei o que, né? BLMG era um dos exemplos, a gente tá vendo o que tá acontecendo no BLMG, né? A merda que não deu por lá. XPPR não era casadinho, claro, veio pandemia e tal, não sei o que, mas a gente já viu a merda que tá dando lá. Rect, idem. Helg, idem. Então você tem vários casos de fundos dando dor de cabeça, mas a gente consegue ver que não é culpa da alavancagem em si. Não, é a alavancagem que acabou o fundo, não. Foram más decisões que ferraram. A alavancagem só potencializa. É aquela coisa que eu falo com vocês no vídeo. E eu vou desenhar novamente para vocês. Vou fazer uma analogia bem legal para vocês entenderem. Imagina que aqui, ó, é o canal de Suez. Aquele canal que os navios passam, né? Vamos imaginar que esse aqui é o canal de Suez. Esse aqui é o nosso barquinho, é o nosso fundo imobiliário. É o nosso barquinho. Ele tá aqui, né? Vou botar um Fzinho de FI. Ele tá aqui navegando pelo canal. O gestor, ele vai para um lado, ele vai para o outro. O fundo toma uma vacância, vai para pertinho da margem, aí resolve a vacância. E o ideal é que fique no meio da margem, né? Entre as duas margens. Esse é o nosso fundo. Tudo dando certo. Vai ter oscilações. Vai ter hora que vai falar, cara, vai bater na margem. Ele, opa, resolve e tal, não sei o quê. Esse é o nosso fundo. O que acontece quando o fundo ele alavanca? O que vai acontecer? Duas coisas. Ou o barquinho vai crescer, peraí, o barquinho ele vai crescer de tamanho, então vai ficar mais difícil de manobrar. Quem conhece navio sabe, né? Quanto maior, mais difícil. Então ele já não tem tanto espaço para ficar variando, porque qualquer coisinha ele pode bater na margem. Essa traz uma analogia do risco da alavancagem. E aí, o que acontece quando o gestor pega e alavanca demais e o negócio ainda fede? Opa, apaguei coisa até demais. E quando o gestor alavanca demais e o negócio fede, né? Quando junta aquela coisa, alavancagem mais vacância e tudo mais. O que acontece com a margem? Vocês lembram que a margem estava aqui, né? O que acontece com a margem? A margem afunila. O canal que o barquinho passava e ia para lá, para cá e tudo mais, ficou mais apertado. O gestor tem menos margem de erro para trabalhar. Sendo assim, o barquinho tem que andar na linha, porque se o barquinho andar um pouquinho para lá ou um pouquinho para cá, ele já bate na margem e aí dá merda, igual a gente está vendo em alguns fundos. Então, é isso que acontece. Quando o gestor alavanca o fundo, ele vai reduzindo as margens de manobra dele. E aí ele tem que saber fazer, ele tem que saber adequar o momento. E vão ser momentos de mercado. Tem hora que o fundo vai estar alavancado, tudo certinho, tudo casadinho, mas por um momento de mercado, a margem vai apertar. E aí o gestor vai ficar, opa, vamos ficar ligado aqui. E tem momentos que mesmo o fundo muito alavancado, a margem vai estar bem longa, né? Momentos de euforia, momentos, né, igual eu estava vendo no pré-pandemia, que qualquer coisa, se o barco começar a ir para perto dessa margem aqui, ele lança uma emissão e volta o barco para a posição. Então, essa é, digamos, a analogia. Acho que é fácil de explicar para vocês. Então, a alavancagem deixa o gestor sem margem de manobra. Ele tem que ficar mais ligado, ele tem que ser mais esperto, ele tem que se antever mais, ele tem que ele tá navegando aqui e o canal tá dessa largura, ele tem que ficar com o olho lá na frente para ver se o canal não vai fazer isso. Porque se o canal fizer isso, ele tem que trabalhar. Se ele deixar acontecer, a chance de dar merda é grande. Então é isso que a gente tá vendo. E o que acontece nas alavancagens, por exemplo, alguns casos aí, tipo Rect e Helg. Rect e Helg são bons exemplos. Helg, o gestor tava aqui navegando, o fundo começou a ter vacância, então começou a variar, né, a vacância, começou a variar, e aí ele tá lá variando. O que aconteceu? Lá na frente, o canal afunilou e o gestor continuou variando, até que deu uma merda. Rect
Rect, vamos lá. O que estava acontecendo? O fundo estava apertadinho. No canal apertadinho, estava lá, variando e tal. O gestor fez aquela emissão, pegou o dinheiro, fez o hedge da dívida, o canal abriu. Opa, diminuiu o risco. Aí o que o gestor fez? Pegou o dinheiro do hedge da dívida, foi lá e comprou imóvel. O que aconteceu? Opa, afunilou de novo. Então é essa coisa que a gente tem que saber identificar. É isso que a gente tem que saber fazer. Por exemplo, outro fundo que a gente pode dar exemplo aqui, um exemplo muito bom de alavancagem que tá dando resultado. TRXF. TRXF estava aqui, ó, apertadinho. Super apertado, mas estava na linha, estava certinho. O navio mal variável, porque com só contrato atípico, inquilino bom e tal, não tem vacância, estava aqui na linha, mas tinha pouca margem de manobra, margem apertada, bem apertada. E aí o que o gestor fez? Ele entendeu que o mercado não queria que o barco dele navegasse com a margem tão apertada. O que o gestor fez? Começou a reduzir a alavancagem, fez a emissão, foi diluindo. E aí, conforme o gestor foi fazendo esse movimento, ele foi abrindo, só que o barquinho dele continua indo retinho, não vai mudar nada. Porque é um fundo só contrato atípico e tal. Então, assim, esse é o ponto. Essas são as coisas que a gente tem que colocar na conta quando a gente vai olhar a alavancagem. Saiba analisar isso. Saiba bater o olho e falar, caraca, bicho, esse navio tá variando demais e o canal não tá muito grande para ele ficar variando isso tudo. Ou, ó, esse navio tá dando uma variação aqui que até agora é aceitável, mas lá na frente o canal aperta. E aí, vai dar? Ou nós vamos ter que chamar o prático. Chama o prático aí para tocar, usando um exemplo de navio. O prático seria uma troca de gestão, né? Infelizmente, nenhum fundo alavancado ainda teve esse tipo de movimento. Acho que alguns cotistas, o pessoal tá dormindo muito do ponto, né? Acho que o cotista do fundo imobiliário tá muito passivo. Já passou da hora da gente começar a cobrar um pouco mais de quando o gestor faz lambança nos nossos fundos, né? Enfim, isso aí. Saiu um pouquinho do tema do vídeo do XPLG, porque, cara, vocês viram o relatório, não teve nada aí. Eu sempre gosto de dar uma enfeitada na noiva, pro vídeo não ficar muito curto e tal, e trazer aí uma coisa diferente para vocês, beleza? Valeu aí, até a próxima, fui! Ah, vira membro do canal, hein? Se inscreve e vire membro. Fui!